E aí, começando mais uma drágia de persuasão interna, que é o quê? São pequenas lives que depois eu vou deixar disponíveis, inclusive, onde eu trago alguns insights interessantes que eu aplico com os meus alunos, os meus clientes, comigo mesmo, que funciona. Insights de persuasão interna, que é a habilidade de convencer a tua própria mente a fazer o que precisa ser feito, porque não adianta tu querer sair aprendendo coisas, adquirindo novas habilidades, se tu não colocar elas em prática. A persuasão interna trata disso. E hoje me perguntaram ali na caixinha de perguntas, é foco que tu trabalha? Eu falei, sim, também. Porque é mais do que isso. A persuasão interna ela tem o intuito de te ajudar a destravar, desbloquear alguns recursos internos que tu tem, mas não está sabendo usar de alguma forma. Então, existem várias ferramentas e diversas fontes que se tornaram a persuasão interna. Uma mistura de um monte de coisa que testando e aplicando deu certo. Então, a persuasão interna é isso. Hoje eu quero falar sobre aquela pessoa que te irrita, sabe? Aquela pessoa que te deixa mal. Sabe quando tu fica mal com o comportamento do outro? A pessoa vem e te fala alguma coisa ou tem algum comportamento que tu não gosta e tu fica mal pelo outro. Tu não fica mal por ti, tu fica mal pelo outro. Ai, tô me sentindo mal, não sei. É recorrente, assim, ó, eu tenho alunos, alunas, mentorados que seguido têm questões parecidas como, meu marido, ele tem um comportamento que eu não gosto, isso me irrita, isso me deixa mal, eu não aguento mais. Se tu não aguenta mais, conversa com ele. Se tu não aguenta mais o comportamento de alguém que convive contigo todos os dias, tá na hora de ter uma conversa franca e olha, isso aqui eu não gosto. Tens como tu dar uma atenção para isso, para mudar esse teu comportamento, ou para diminuir, pelo menos, porque isso aqui me incomoda. Então, quando são pessoas próximas, tu tem essa liberdade de ter uma conversa. A primeira coisa é ter uma conversa para propor melhorias. Então, começa por aí. Mas quando o outro que tem um comportamento que te incomoda não é tão próximo, então, sei lá, teu colega de trabalho tem um comportamento que tu não gosta. A pessoa que está trabalhando contigo, que está na tua equipe, que é teu funcionário ou teu chefe, tem um comportamento que tu não gosta, que te faz mal, tu te sente mal pelo comportamento do outro. O que fazer? Então, primeiramente, vamos entender que cada pessoa entende a realidade de uma forma. Cada pessoa viveu, teve experiências diferentes da outra. Então, eu me criei em um ambiente, em uma cidade, em uma família, com certas pessoas em um certo meio social diferente do outro. Começa por aí. Eu tive uma educação diferente do outro. Eu convivi em ambientes diferentes, com sugestões externas diferentes. E isso tudo ajuda a formar o meu sistema de realidade, meu sistema de interpretação da realidade, melhor ainda, meu sistema de crenças, aquelas coisas que eu acredito, meus valores, tudo aquilo que é valoroso na minha vida vem das experiências que eu tive. E aí teve um cara chamado Alfred Korzybski, que era um cara lá da semântica, matemático e tal, e ele criou uma frase que depois outras áreas de abordagem utilizaram também, que diz que o mapa não é o território. O que quer dizer isso? É que nós não temos a interpretação da realidade tal e qual ela é de fato. Como assim? A minha interpretação da realidade, tudo aquilo que eu vejo, por exemplo, que eu ouço, que eu sinto, tudo aquilo que é filtrado do ambiente externo pelos meus sentidos, não é a realidade de fato. Porque a realidade de fato, e aí se a gente fosse entrar em
em mecânica quântica, em física quântica, a gente já percebe que a realidade de fato é um vazio que não aparece para nós. O que aparece não é vazio, mas eu não vou entrar nesse papo aqui agora. O que eu estou querendo dizer é que os teus filtros aí de realidade acabam transformando a realidade externa em outra coisa que tem a ver com as tuas experiências, com os teus vieses, com tudo aquilo que tu já viveu. A tua realidade é única, a minha realidade é única, a realidade de cada pessoa é diferente. Então, quando se diz que o mapa não é o território, a frase ficou bem conhecida, enfim, está querendo dizer que não é exatamente tal como é a realidade. O que tu vê lá fora não é exatamente aquilo que tu interpreta internamente. Tá aí, Félix, o que isso tem a ver com a pessoa que me deixa mal quando tem um comportamento que eu não gosto? Tem tudo a ver. Por quê? Vamos lá. Tu conhece a realidade dessa pessoa? Tu viveu a mesma vida que ela? E eu te digo mais, pode ser teu irmão gêmeo. Tu pode ter um irmão, uma irmã gêmea, que nasceram uns segundos de diferença, que conviveram no mesmo ambiente, com a mesma família, com os mesmos vizinhos, brincaram com as mesmas crianças na infância, estiveram no mesmo colégio, e ainda assim a realidade vai ser diferente de cada uma. Porque cada pessoa tem uma interpretação única e própria da realidade. E aí a gente poderia entrar aqui lá nas fases da infância, tudo que acontece com uma criança na infância, que pode se sentir abandonada, rejeitada, e às vezes são situações onde só existe intenção positiva dos cuidadores, dos pais, mas acontece. E isso é o único, é de cada pessoa. Então, independente de ter vivido no mesmo ambiente, em épocas parecidas, com a mesma família, com os mesmos pais, os mesmos cuidadores, o mesmo colégio, as mesmas crianças para brincar, a realidade é única de cada um. Única de cada um ficou estranho, né? Mas a realidade é única. Cada um tem a sua. Se eu não conheço a realidade do outro porque eu não vivi a vida dele, a única maneira de eu conhecer a realidade do outro seria se eu tivesse uma mágica para eu conseguir entrar com a minha mente na mente do outro, para que eu conseguisse passar as minhas sinapses aqui para as sinapses do outro e eu perceber tudo que ela viveu, sei lá, como se eu fizesse um download da vida da pessoa e eu conseguisse acessar tudo que ela sentiu, viveu, viu, ouviu desde o início da vida. Aí talvez. Mas isso não é possível, pelo menos pelo que eu sei, não é possível. Então eu não conheço a realidade do outro. Eu não sei por que ele tem determinados comportamentos. E os comportamentos têm intenções positivas. Sempre. Para a pessoa que está tendo o comportamento. Bom, sei lá. Eu tô meio estressado, eu tô meio de saco cheio, tô com vontade de comer uma porcaria, por exemplo. Tô com vontade de comer uma porcaria. Eu, de vez em quando, lá, 6 em 6 meses, me dá uma vontade de comer uma porcaria enorme, assim. E eu vou no supermercado, eu compro um pacote de wafer mesmo, bem porcaria, e eu como todo aquele pacote de wafer. Isso foi um comportamento. Esse comportamento, ele veio de acordo com o meu mapa. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa ruim ou que eu tenha uma intenção negativa comigo mesmo. Eu tive uma intenção positiva, que era saciar um desejo de dopamina instantâneo, comendo aquele pacote de porcaria. Uma intenção positiva. Aí imagina o fulano. O fulano, ele cresceu em outro ambiente, ele cresceu na quebrada e ele desde pequeno teve que aprender a se virar na quebrada. E aí todo o ambiente funcionava mais ou menos assim, era um sistema que funcionava assim. De vez em quando ele fazia pequenos furtos. Ele foi fazendo pequenos furtos e foi ficando mais fácil, foi ficando mais tranquilo. Aí quando veio ele estava fazendo roubos, enfim. Se nós formos ter um julgamento moral sobre isso, é errado.
É errado, é moralmente errado roubar. Mas para ele, para o fulano, no mapa de realidade dele que eu não conheço, tem uma intenção positiva para ele. Não, não é certo ou errado. Eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é, não é juízo de valor. A reflexão que eu quero trazer aqui nessa pequena draja de persuasão interna é que nós não conhecemos o mapa de realidade do outro e a gente julga o comportamento a um tal ponto de querer mudar o comportamento do outro para que ele se adapte ao nosso mapa, que é diferente. Então, tu não gosta quando alguém quer que tu se adapte ao mapa dele, mas tu quer que o outro se adapte ao teu. E esse é o ponto. Então, essa história do mapa não é o território diz o seguinte: se o comportamento do outro não te afeta diretamente, e afetar diretamente seria algo como, cara, se o cara não vem, não te bate, não te afeta diretamente. Às vezes tu vê uma pessoa tendo um comportamento que não tem nada a ver contigo, tu já fica mal. Pô, tem algo errado aí, porque tu tá dando controle do teu estado emocional para essa pessoa. Tu acha certo isso? Tu dá o controle do teu estado emocional para a pessoa? Então, a partir de agora, quando tu ver alguém com um comportamento que tu não gosta e que te fazia, tô jogando para o passado, já fazia mal, tu vai pensar o seguinte: pobre coitado, está com um mapa desajustado, um mapa estragado, de acordo com o meu, lógico, mas o mapa dele não bate com o meu, e pronto, tu não fica mal. É como tu tá no trânsito e tu vê aquele cara buzinando lá, e tu, mas que idiota, qual é que era esse cara, por que tem os caras assim, não sei o que e tal. Põe o mapa dele, deixa aí, coitado. A partir do momento que tu vira essa chave e começa a olhar para a pessoa com esse tipo de intenção de perceber, ele é diferente de mim, ele está num momento diferente do meu, e ele tem um mapa completamente diferente do meu, que eu não faço ideia de como seja e de tudo que ele viveu. Beleza. Ok. Eu posso conviver em um mundo onde existam pessoas que têm comportamentos que eu não gosto. Porque a partir do momento em que eu não posso conviver em um mundo como esse, em que eu não me sinto pronto para viver em um mundo como esse, eu vou passar a minha vida inteira sofrendo pelo que eu não controlo. E o comportamento do outro, muitas vezes, eu não controlo. Então, quando te afeta de verdade alguém muito próximo, conversa. Porque se tu não conversa e tu não faz nada, isso vai acumulando, como uma panela de pressão, vai enchendo de pressão, enchendo de pressão. Uma hora tu estoura, vai lá e separa da pessoa, ou faz alguma coisa desse tipo. Mas por que não conversou? Por que não dialogou? Por que não expôs o que te incomoda? Fulano, pô, isso daqui me incomoda. Será que dá para fazer alguma coisa que a gente pode fazer? Me diz aí também o que no meu comportamento te incomoda. E vamos conversar para chegar num acordo aí para que um não incomode o outro. Isso é inteligência. Aí, a partir do momento em que houveram várias tentativas de estudo, assim, bom, aí é outra coisa. Mas quando é alguém próximo que te afeta diretamente, conversa, dialoga, explica, argumenta, não chega com 10 pedras na mão, só criticando, argumenta. Demonstra como tu te sente. Agora, se é o outro que não te afeta diretamente, não vou falar palavrão aqui, mas dane-se. Porque tu não podes querer consertar todo mundo que está na tua volta, porque cada um tem o seu momento de, se é que dá para chamar de conserto, de evolução, cada um tem o seu estágio de evolução. E tu querer que os outros estejam no mesmo nível que tu, do mesmo jeito que tu, com as mesmas crenças, os mesmos valores que tu, não é certo. Não é justo. Deixa a pessoa na fase dela, que tu vai te sentir melhor.
E aí eu trouxe para finalizar a nossa dragem de hoje aqui um trechinho do Epíteto, que foi um filósofo escravo estoico. E ele diz o seguinte aqui, ó, que o autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade, mantendo o mal à distância. Seja lá o que for um mal para ti, mas o que te faz mal também, se tu puder, te afasta. Te afasta do que te faz mal, te aproxima do que te faz bem. Lembrando, o fazer bem aqui não é só o prazer imediato, não é só aquela coisa de, eu adoro tomar uma cerveja, vou tomar uma cerveja que me faz bem, vou me aproximar da cerveja e eu vou entrar para dentro do barril. Não, não é isso. O que te faz bem é tudo aquilo que dá valor à tua vida no longo prazo. É tudo aquilo que, a partir do momento em que tu tem uma constância, uma persistência, vai te trazer bons frutos lá na frente. Lá na frente. É enxergar longe, assim, porque se tu enxergar pertinho, tu vai querer só o prazer imediato. Então, ó, o mapa não é o teu território. A pessoa teve um comportamento que tu não gostou, entende, não concorda. Entender não é concordar. Eu te entendo, porque eu não sei que realidade tu teve, que tipo de experiências tu teve que te levaram a esse tipo de comportamento. Então, eu entendo. Não quer dizer que eu concorde. Beleza, pessoal? Valeu, um forte abraço. Terça e quinta aqui, vou seguir com as drágeas. Valeu!